O que é uma oração? Qual a definição de oração? Oração é enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de locução verbal. Mas atenção, diferente da frase, que a frase tem que ter um sentido completo, a oração pode ou não ter um sentido completo. Elas podem ou não ter um sentido completo. Tá? Vai depender muito. Mas você pode se perguntar, tá, tudo bem, mas o que é uma locução verbal? Vamos lembrar? Locução verbal é quando nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. E como o nome já diz, o verbo auxiliar vai dar um apoio para o verbo principal. O verbo principal pode ser terminado em R, que nós chamamos de verbo no infinitivo, né? Pode ser um gerúndio, aqueles verbos terminados em ando, andando, indo, correndo, comendo e indo. Né? Aqui nós temos um exemplo interessante. Vejamos aqui. Ainda estou lendo aquele livro. Estou é o nosso verbo auxiliar. E lendo é o gerúndio, que é o nosso verbo principal. Aqui ocorreu a locução verbal. Vamos lá. Segundo exemplo. Eles devem ajudar no que puderem. Devem é o nosso verbo auxiliar na terceira pessoa do plural. O verbo dever, conjugado na terceira pessoa do plural, é o nosso verbo auxiliar. Eles devem. E ajudar, verbo terminado em R, é o nosso verbo principal, que está no infinitivo. Tudo bem? Terceiro e último exemplo aqui, para a gente lembrar o que é uma locução verbal. Vamos lá. Ela já tinha voltado da cozinha quando saí do banho. Olha que interessante. Tinha é o nosso verbo auxiliar. E voltado é o nosso verbo principal, que está no particípio. Então, é terminado em ado, né? O particípio. Aqui nós temos uma locução verbal. Três exemplos que constituíram locuções verbais. Agora, voltando no exemplo aqui sobre oração. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro exemplo. Acabamos, finalmente. Acabamos é o nosso verbo. Portanto, é uma oração. E tem um sentido completo. Ok? Por isso que diz enunciado que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal que podem ou não ter um sentido completo. Neste caso, a oração teve um sentido completo. Segundo exemplo, levaram tudo. Levaram tudo. Tem um sentido completo? Não. Esse verbo levaram vai fazer com que você faça a seguinte pergunta: levaram o quê? Porque ele é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento para ter um sentido, porque ele não tem um sentido completo em si. Lembra que os verbos transitivos, eles não trazem um sentido completo em si, diferente do verbo intransitivo, que ele já é completo, ele traz o sentido em si. Então vamos lá. Levaram é nossa oração sem sentido completo. Portanto, temos aqui dois exemplos de orações, uma com sentido completo e outra sem sentido completo. Está aqui para vocês esta aula de hoje. Um abraço a todos. Muito obrigado.